o Dudu tá indo para o Cruzeiro e eu estou confirmando que o Dudu vá para o Cruzeiro, mesmo sem ter oficialmente essa confirmação, mas a informação de cocheira é que não só Dudu como Gabigol estão acertados com o Cruzeiro. E olha, na permanência, isso foi me dito de cocheira, ao pé do ouvido, na permanência do Fernando Diniz, que também não ia ficar no Cruzeiro, o Diniz estava fora do Cruzeiro, aí a sua última coletiva, na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que todo mundo ficasse apreensivo. Pô, o cara esbraveja, fala que todo mundo já sabia na quinta-feira que ele seria demitido. Se a gente demiti-lo agora na segunda ou na terça, vai ficar ruim. Aí Alexandre Matos e Pedrinho se reuniram e, resolveram puxar o freio de mão, resolveram desistir. O Diniz estava demitido. Os dois se reuniram e puxaram o freio de mão e mantiveram o Diniz. E nessa conversa de manutenção do Diniz, a informação que eu tenho é de que o Pedrinho e o Alexandre Matos disseram para o Diniz, você vai ficar, vai cumprir pelo menos seu contrato até dezembro de 2025 e vão chegar Dudu e Gabigol para o seu elenco. Essa é a informação que eu recebi. Já repito aqui, o futebol é mutante. O que é verdade hoje, às vezes não é verdade amanhã. Mas a informação é firme e, portanto, Dudu e Gabigol devem estar no Cruzeiro. Agora aqui, o Palmeiras ficou devendo na despedida para o Dudu, ficou. Gabriel Duarte, porque sabemos que no fim do Campeonato Brasileiro a gente teve despedida do Gabigol no Flamengo e do Dudu no Palmeiras. Vão jogar juntos no ano que vem? A expectativa do torcedor cruzeirense é por esse baita ataque formado por Dudu e Gabigol. Tudo bem, cara? Bem-vindo ao Tá Na Área. Tudo jóia, pessoal, tudo jóia, boa noite a todo mundo. Pois é, a grande expectativa da torcida do Cruzeiro é essa, né? Ter o Gabigol e o Dudu, e de fato estão bem encaminhadas essas situações para os dois jogarem juntos no Cruzeiro. O Gabigol já está acertado aí já tem um tempo, né? Desde aquela final da Copa do Brasil, que o GE publicou inclusive a informação do acerto. Ainda não assinou realmente o contrato, ainda não foi anunciado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro deve anunciar o Gabigol, inclusive, entre as festas aí de final de ano e o aniversário do clube, que é em 2 de janeiro, e tem uma situação aí encaminhada realmente com o Dudu. O Cruzeiro vai, inclusive, se reunir com o Dudu, com o staff dele nos próximos dias, para acertar os últimos detalhes aí do contrato. O Cruzeiro vai assinar um contrato de 3 anos com o Dudu, mas realmente o Dudu deverá ser jogador do Cruzeiro na próxima temporada, junto com o Gabigol. São 2 apostas aí do Cruzeiro, realmente 2 investimentos mais altos do Cruzeiro, que vão inclusive crescer a folha salarial do Cruzeiro para o próximo ano. O Cruzeiro quer chegar muito forte para 2025, para voltar a ser protagonista no futebol nacional e também, quem sabe, tentar um título da Copa Sul-Americana, que ele parou na final desse ano contra o Racing. A gente começou o Tá Na Área falando, Raed, de expectativa, né, de alguns torcedores em relação a clubes que podem ou não abrir um pouquinho mais os cofres. A porta do cofre do Cruzeiro está aberta, né? Está destrancada e o dinheiro tá voando, porque... Tio Patinhas. Tio Pedrinhos. Porque são 2 jogadores que a gente sabe há pouco tempo os 2 maiores salários do futebol brasileiro, né? Então, são 2 jogadores que não são baratos de serem contratados ainda para o mesmo elenco. Quando muda a direção, o dono da SAF do Cruzeiro, né, sai Ronaldo e entra o Pedro Lourenço, a torcida do Cruzeiro já festeja porque sabe que vai vir investimento. E são 2 investimentos fortíssimos, 2 jogadores de grande nome no cenário nacional e que eu queria muito vê-los juntos, porém sob o comando do Fernando Seabra, que fazia um sistema de jogo com 2 atacantes que por dentro, né, que davam espaço para o Matheus Pereira fazer ali um falso 9. E acho que casaria muito bem no sistema de jogo do Fernando Seabra. Não sei se o Gabigol, como atacante de referência, vai casar no sistema do Fernando Diniz. Não sei se o Dudu conseguiria fazer um meia pelo lado direito ou lado esquerdo no sistema do Fernando Diniz, que precisa também de muita dinâmica, velocidade, e o Dudu não entregou isso no último ano do Palmeiras. É algo que a gente vai precisar ver se as contratações acontecerem no decorrer do ano. A qualidade técnica dos dois a gente conhece muito bem, mesmo sabendo que não vem das melhores fases. O Dudu encarou uma lesão muito séria no Palmeiras, ficou fora por um longo período. Quando voltou, não recuperou a vaga no time titular do Abel, né? Enfim, até já teve essa questão de ser anunciado pelo Cruzeiro no meio de 2024, voltar atrás na opção dele. Enfim, o Gabigol também, por mais que tenha feito gols na final da Copa do Brasil, também não vem de 2 grandes anos. Mas a gente sabe do potencial de cada um. Dudu um pouco mais, né? Uma idade um pouco mais avançada,
tem 32 anos, o Gabigol 28. Acho que, além dessa questão técnica, acho também, Moreno, que pode ser um fator positivo para o torcedor do Cruzeiro se colocar como protagonista novamente. O Cruzeiro já foi forte na última janela, já trouxe alguns reforços. O Cássio talvez tenha sido o mais impactante, porque é um dos grandes ídolos da história do Corinthians e agora um dos grandes ídolos da história do Palmeiras e também do Flamengo. Então, também tem essa questão. Além da parte técnica, acho que vão agregar bastante, vão mudar até o patamar do Cruzeiro ao longo da temporada de 2025, se realmente assinarem, mas também traz essa sensação para o torcedor, né? Meu time está voltando a ser protagonista, ou pelo menos buscando isso. São duas contratações que elas não vêm só pela questão da parte técnica, elas vêm com um conjunto, né? A mídia, né? Até porque, por exemplo, você contrata Dudu, recentemente dos maiores ídolos da história do Palmeiras, e o Gabigol, que é colocado ali como o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Então você traz esses dois jogadores para poder formar um ataque do Cruzeiro. Então não é só a questão técnica, tem todo o pacote que é você contratar esses dois jogadores. Agora, a preocupação que tem que ser, na minha opinião, a principal é como fazer o time da Liga. Até porque o que a gente viu no Cruzeiro na temporada passada foi que o Cruzeiro era um time que dava a liga, era um time coletivamente forte, sólido, coeso, exatamente quando tinha um time com jogadores não tão badalados. A partir do momento que esses jogadores foram colocados ali à força, e dá pra gente dizer, no time, foi justamente quando o caldo começou a desandar. Assim que acho que não tem como deixar passar, né, de como é discrepante essa questão financeira dentro do futebol brasileiro. Pelo que a gente acompanha aqui de informações, somados os salários de Dudu e Gabigol, seriam na casa de 5 milhões, somados os salários dos dois. Mensal. 5 milhões 5 mensal. milhões mês. Para se ter uma ideia, a folha salarial do Fortaleza para essa temporada era de 7,4 milhões por mês. Então, assim... Do elenco todo. A soma de dois jogadores do Cruzeiro é quase que a folha salarial inteira da equipe que terminou na quarta posição do Campeonato Brasileiro. E não deve ser só isso, né, Gabriel? Como é que está se movimentando o Cruzeiro? Porque acho que parte dessa discussão de como colocar, né, Gabigol e Dudu dentro do esquema passa pela escolha do treinador, que já está definido. O Fernando Diniz renovou o contrato, está mantido na próxima temporada para o Cruzeiro. Então, certamente vai passar por ele a chegada de outros jogadores que talvez façam sentido dentro da forma do Diniz jogar, né? É algo que está sendo discutido por aí, tem outras posições que estão recebendo uma atenção especial. O Diniz, inclusive, até já começou esse planejamento com a diretoria, naquela reunião que ele garantiu a permanência no próximo ano, né? E o Cruzeiro já tem algumas realmente posições que ele está buscando, que é um zagueiro aí para chegar para ser titular, um xerifão, que o Cruzeiro sentiu falta nessa temporada. Então, pelo menos um zagueiro o Cruzeiro vai trazer para o próximo ano, que é também um lateral direito para disputar posição com o William. O William ficou titular absoluto do Cruzeiro. Tinha o Wesley Gasolina, que encerrou o contrato e está saindo do Cruzeiro também. Então o Cruzeiro está em busca desse lateral direito para fazer frente ao William para disputar posição. E o Cruzeiro quer mais atacantes, além do Gabigol. O Cruzeiro sentiu muita falta de peças, de opções para o Fernando Diniz no final da temporada. Muitos jogadores se lesionaram, né, nessa posição, inclusive o Caio Jorge, que acabou conseguindo bons números com o Fernando Diniz também. Então o Cruzeiro quer mais atacantes para a próxima temporada, principalmente pontas. Aí ele quer ter opções pelos lados com o Fernando Diniz. Então essas são as principais opções que o Cruzeiro está tentando aí no mercado. E só lembrar que o Cruzeiro tem mais um acerto para o próximo ano, que é o Christian, volante do Atlético Paranaense, um jogador que o Cruzeiro viu uma oportunidade aí de mercado. É mais um jogador que vai vir para o Cruzeiro na próxima temporada. Cruzeiro se movimentando bastante, Raed, e acho válido também destacar que a reta final de temporada do Cruzeiro pode ter sido frustrante pela expectativa que foi colocada durante 2024. Mas virando a página e de certa forma, na minha opinião, sendo correto ao manter o Fernando Diniz, dá para esperar agora um time, digamos, não começando do zero, mas mais autoral. A gente fala que o trabalho do Diniz é o mais autoral do futebol brasileiro. Acho que com o início de temporada, ele tendo tempo para trabalhar um time desde o começo da temporada, sem precisar entrar
como foi em 2024, já em fases decisivas, dá para esperar o Diniz colocando mais a cara dele e, claro, colocando esses jogadores da melhor forma possível no pensamento do treinador. Por isso é importante também ter paciência, porque pode ser, digamos, um novo trabalho dentro do Cruzeiro. Paciência é uma palavra que vai ser importantíssima, porque a reta final já carrega com a torcida do Cruzeiro uma impaciência com o trabalho do Diniz. Exato, esse é o ponto. Agora dá para dizer que é uma... Né, tá passando de fase o Diniz, né? Mas pegando um paralelo com a última passagem dele no Fluminense, quando ele chega no Fluminense e ele fica para a temporada seguinte, ele já dá resultado na primeira temporada. Ele já consegue fazer o Fluminense jogar futebol logo de cara. Com o Cruzeiro, não. O Cruzeiro, ele disputa a vaga na Libertadores até o fim pela pontuação obtida pelo Seabra. Então, a paciência da torcida do Cruzeiro vai ser importantíssima nesse início de temporada. É importante dar tempo para o Diniz trabalhar, obviamente, porque é um estilo de jogo que não é fácil de adaptação. Agora, você conhece o futebol brasileiro, né? Se continuar com o futebol que jogou a reta final do Brasileiro, muito possivelmente o Cruzeiro vai fazer uma nova movimentação de mercado antes da virada do ano, antes do meio do ano, E aí perdão. o estadual serve para esse tipo de coisa também, né? Eu ia falar, era isso, era exatamente o que eu ia falar isso agora. Se tem duas coisas que não combinam, é paciência, paciência, trabalho e campeonato estadual. São três coisas que não combinam. Agora, Moreno, olhando para esse elenco que o Cruzeiro tem hoje, né? E o Gabriel já trouxe esses dois nomes mais pesados e que podem pintar aí nas próximas semanas serem confirmados. E para o que mostrou o Cruzeiro nessa reta final de opções, aqueles que continuam, né? Pensando na forma como o Diniz gosta de trabalhar agora, começando um trabalho do início da temporada. Você acha que tem algumas posições que realmente chamam mais atenção? A zaga talvez seja a grande carência desse time? Assim, pelo que a gente viu, principalmente do trabalho do Fluminense, que é o que mais saltou os olhos do Diniz ultimamente, o Cruzeiro não tem exatamente esse zagueiro com a capacidade, por exemplo, que a gente viu no Fluminense no Nino, de ser esse cara de saída, de início, de qualidade de jogo ali. No meio você tem até alguns jogadores que podem fazer essa função, que tem essa capacidade. O Mateuzinho, por exemplo, tem muita facilidade de sair, de saltar da pressão. Talvez tenha sido o reforço do meio de temporada, junto com o Cássio ali, que mais tenha dado certo. Agora, assim, na zaga, você olha os zagueiros que o Cruzeiro tem, não tem esse zagueiro com essa qualidade de saída de início na construção do jogo. Então, pro tipo de jogo do Diniz, é fundamental. E aí, é claro, é o ajuste que a gente estava falando aqui da questão de tempo de trabalho. Ele tendo uma pré-temporada, a tendência é que a gente já veja no início do ano. Volante na zaga, tô brincando. O Wallace. Eu ia falar sobre isso, me surpreendeu que o Wallace não foi testado na zaga. Pode acontecer, às vezes vai ser testado, tá no planejamento, a gente não sabe, mas assim... Mas a tendência é a gente ver um time que consiga desempenhar melhor. Porque assim, gente, de fato, é muito complicado você estar com um tipo de trabalho ali, com um time que joga de uma forma, que tem um modelo de jogo, e aí, de um dia para o outro, muda completamente a forma de jogar, a forma de atacar, a forma de defender, a forma de sair jogando, como é que você corre para trás, como é que você... Normalmente, os times treinados pelo Diniz é aquilo que a gente vê, é todo mundo no setor da bola, e o cara está condicionado, passando 6 meses, 8 meses do ano treinando, que quando ele perde a bola, ele tem que fazer um movimento, e aí de uma hora para outra... O movimento que ele faz é diferente. Ao invés dele correr para trás, ele tem que correr para frente para poder pressionar a bola, mas também preocupado com a movimentação do adversário. Então, assim, é o tipo de coisa que não é no estalar de dedos que você pega, entendeu? Agora, obviamente, como o Raed disse, a cobrança do Diniz, já de início do ano, já nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o torcedor já vai querer ver resultado, porque tem um passivo grande dessa temporada. E é realmente a mudança mais brusca que a gente pode ter. Acho que no futebol brasileiro, quando a gente fala em troca de treinador, talvez seja do Diniz, muito por conta disso, na rádio. E tem mais ainda, pegando aqui um trecho do que o Pedro falou também. O jogador brasileiro hoje, nos últimos 10 anos, essa espanholização do futebol brasileiro, tentando jogar com pontas e fazer o jogo posicional, os jogadores eles já são formados desde a base usando um método que o Diniz não usa. Então, o jogador vai para o exterior, dá certo no exterior, com um time jogando dessa maneira também. Não é só no futebol brasileiro, é um modelo de jogo que é praticado em praticamente todo mundo. E aí o jogador vai para o exterior para jogar nesse modelo de jogo, desde a base está jogando nesse modelo de jogo, aí chega aqui com o jogo do Fernando Diniz, um jogo funcional, aproximação no setor da bola, quase todo o time próximo ali do setor da bola no mesmo quadrante. É muito difícil você corrigir isso da noite para o dia, durante um Campeonato Brasileiro, sem tempo de recuperação, jogo quarta, jogo domingo. Então o Diniz pegou um período muito complicado, não que os resultados dele sejam justificados por isso. Mas ele pegou um período muito complicado, a torcida tem um passivo grande e agora o início de temporada vai ser importante para que ele consiga tentar dar a cara dele ao time. Mas ele
vai ser complicado. Gabriel, agora, se tem outra coisa que a gente também sabe como funciona nesse momento, esse mercado do futebol brasileiro, é o seguinte, todo mundo sabe que eu brinquei aqui, a porta do cofre do Cruzeiro está aberta. Então, o que tem de jogador sendo oferecido também ao Cruzeiro aos montes, né, meu amigo?